Entenda que o evangelismo é um importante aspecto que vem antes da consolidação. Lá em Mateus capítulo 28, versos 19 ao 20, o Senhor diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essas foram as ordens, as instruções que foram entregues para cada um dos discípulos por Jesus. E não foi essa mensagem dada apenas aos apóstolos, mas para cada um de nós. O Senhor, Ele mandou que cada um de nós pudéssemos ir fazer discípulos. E por que alguns crentes não conseguem ganhar pessoas para o reino de Deus? Por que alguns não evangelizam? Porque muitos têm dificuldades em testemunhar das coisas do reino de Deus. E as razões para isso são as mais diversas. Separei algumas aqui que são importantes para nós. Primeiro, essas pessoas não foram treinadas. Então, a primeira razão por que muitas pessoas não evangelizam é porque não foram devidamente treinadas para isso. Elas não sabem o que dizer, como proceder, e muitas vezes as tentativas que elas fazem são tentativas mal sucedidas e isso acaba servindo de bloqueio na vida delas. Na questão de aprender a evangelizar, o discipulado ele é absolutamente fundamental. Quando você vê alguém mais experiente evangelizando, você acaba aprendendo com o exemplo que essa pessoa dá. Então, dessa maneira, nós assimilamos a verdade e nos sentimos mais seguros para fazer a obra do Senhor. Uma outra questão também importante, que muitas razões levam as pessoas a não evangelizar, é por causa do medo da timidez. Muitos são demasiadamente tímidos e acabam entrando em pânico só com a ideia de ter que abordar alguém na rua, mesmo que seja um conhecido. Todos têm o receio também da reação agressiva por parte de outros, que não são poucos. A timidez, na verdade, não significa necessariamente vergonha do Senhor, mas ela pode ser um bloqueio. A timidez é algo que, infelizmente, incomoda muitas pessoas e isso tem limitado muitos na maneira de fazer a obra de Deus. As pessoas ficam com boca seca, dá tremedeira. Apesar de todos os problemas que a timidez causa, nós temos uma solução para isso. O primeiro passo é expor de forma lenta e gradualmente o Evangelho. O segundo passo é procurar o seu próprio estilo de evangelismo. O mais importante é compartilhar as boas novas. E claro, buscar a presença do Espírito Santo, porque isso arranca de nós tudo aquilo que nos impede de evangelizar. Terceiro, por causa de falsos conceitos. Por exemplo, qual é a primeira ideia que vem na sua mente quando falamos de evangelismo? Tem pessoas que pensam que isso é uma situação desagradável, ter que ficar de pé numa praça gritando para as pessoas desinteressadas. Outros, posso dizer assim, ficam angustiados com a ideia de que devem bater a porta de um desconhecido. Então, com relação a isso, a maioria das pessoas associam o evangelismo a algo desagradável, a algo inconveniente, embaraçoso, vergonhoso. Não podemos levar a igreja a evangelizar a menos que mudemos essa mentalidade, mudemos esses conceitos exagerados e muitas vezes deturpados. Quarto, não possui o dom de evangelista. Talvez esse seja o principal equívoco. A ideia de que somente algumas pessoas possuem a capacidade e o dom de evangelismo realmente podem sair à rua para evangelizar com sucesso. Se você não tem esse dom, você não é capaz. Então, não deve haver na igreja o pensamento em que alguns ganham e outros consolidam. Na verdade, todo mundo pode ganhar para o reino de Deus. Todo mundo tem que estar disposto a ganhar, tanto a ganhar como a consolidar. Na verdade, todos nós recebemos o dom e a incumbência da edificação dos santos como ministros de Deus. Lá na carta aos Efésios,
no capítulo 4, versos de 11 ao 12, ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor tem capacitado a todos nós para fazermos a obra de Deus. E quinto, por se julgarem desqualificados. Existe uma mentira maligna de que precisamos ser mais santos que o santo Gabriel. Precisamos ter a santidade necessária para poder evangelizar. Existe a ideia de que o testemunho é mais importante que as palavras. E isso tem levado pessoas ao extremo de se calarem, porque nem todas têm um testemunho exemplar. Mas, por melhor que seja o nosso testemunho, as pessoas, elas somente são salvas se ouvirem a mensagem do Evangelho e se disporem a terem o coração aberto para aceitarem aquilo que é pregado. Nosso testemunho, não adianta quão bom seja nosso testemunho, muitas vezes ela não vale nada nos olhos dos seres humanos. E outra questão é a falta de amizade com pessoas incrédulas. A igreja, ela tem confundido separação com isolamento. Muitos crentes já não possuem mais amigos incrédulos porque estão muito tempo na igreja e passaram a ter um relacionamento só com crentes. E às vezes não possuem mais amizades com pessoas que estão fora do âmbito da igreja. Mas o isolamento é uma estratégia do diabo para impedir que possamos agir com influência no meio das pessoas. Sétima, porque não possui um encargo. Isso aqui é interessante. Todos percebem a diferença quando evangelizamos com encargo ou por obrigação religiosa. O encargo, ele é algo que libera vida e eficácia. O grande desafio é receber e manter o encargo com as coisas naturais para fazer algo para o nosso Deus. Porque, por que pareça, se você tem o encargo, o Espírito Santo tem liberdade para agir dentro de você, tem liberdade para que possa usá-lo na maneira como as pessoas vão ser evangelizadas. Então, não importa quem você seja, se você dá liberdade para o Espírito Santo, você vai atrás das ovelhas perdidas do Senhor. E oitavo, porque possuem vergonha do Evangelho. Parece estranho, mas algumas pessoas, elas confundem vergonha do Evangelho com não querer evangelizar ou não ter a capacidade de evangelizar. Tem muita gente que, infelizmente, tem vergonha do Evangelho e isso é muito triste, porque isso vai atrapalhar a vida espiritual dela, vai ser um atrapalho no reino espiritual. Então, isso é uma coisa que acontece muito. Então, você precisa alicerçar sua vida com Deus, alicerçar seus caminhos com Deus. A mensagem do Evangelho não pode ser uma mensagem vergonhosa para você. Você tem que ter prazer em servir o Senhor, tem que ter prazer na redenção de Cristo, tem que ter prazer, convicção. Não tenha vergonha, porque isso é até uma estratégia do diabo para que você não possa ser um vencedor no mundo espiritual. E o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Tem muita gente deixando de evangelizar porque tem vergonha de pregar a palavra de Deus. Então, esses são alguns conceitos que, infelizmente, tiram a capacidade das pessoas de poderem fazer uma obra melhor para o reino de Deus. Ok? Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Até a próxima.